Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de procrastinação, rejeição e ira. O meu nome é Vanessa. Quero contar um pouquinho para vocês hoje da minha história. E em breve nós vamos então conversar um pouquinho acerca do perdão. Amém, queridos? Vamos lá? As lembranças que eu tenho é de uma infância agitada e com muitos conflitos, violência e medo. Aos 6 anos de idade, eu fui abusada sexualmente. Eu não conseguia reagir e fiquei ali paralisada enquanto ele me tocava ao mesmo tempo em que se tocava. As consequências deste ato foi de uma sexualidade distorcida. Nessa época, meu pai bebia muito, estava sempre embriagado, ficava agressivo e tentava matar a minha mãe. Muitas vezes ele atirava com seu revólver dentro da nossa casa, que era toda cheia de buracos das balas. Eu estava com 12 anos quando fomos convidados para uma festa. E nesse dia em especial ele estava sóbrio, mas extremamente nervoso. E os ciúmes do meu pai saiu de controle. Transtornado, ele e minha mãe começaram uma briga no meio da festa. E fora de si, disse para minha mãe: "Você não brinca comigo não." Ao mesmo tempo em que sacou a sua arma e disparou um tiro contra a cabeça dela. Eu a vi caída e o sangue se espalhando rapidamente por todo o lugar. Com os olhos parados, ela já não se mexia e nenhuma palavra saía da sua boca. Abaixei-me e com a minha mão senti o buraco que a bala havia feito em sua cabeça. Eu olhava nos olhos dela e fiquei ali, apertando-a contra o meu peito, desejando desesperadamente que ela pudesse sentir o meu amor no pouco tempo de vida que lhe restava. Ninguém sabia o que fazer. Todos gritavam compulsivamente. No momento em que tudo acabou para ela, começou em mim sentimentos até então desconhecidos, que brotaram como um vulcão, explodindo dentro de mim. Me tornei alguém sem paz e com marcas profundas. À medida em que o tempo passava, ficava cada vez mais difícil lidar com as consequências do que havia acontecido. Meus relacionamentos eram difíceis, eu não ouvia ninguém, estava sempre pensando que as pessoas me fariam algum mal e não confiava nas pessoas. Percebi que os sentimentos de vingança, raiva, ódio e toda a amargura que havia no meu coração aumentavam à medida em que o tempo passava. Aos 15 anos, fui convidada a deixar a casa dos meus avós. Sozinha, sem pai, sem mãe, sem ninguém, passei a ser dona de mim e fazia tudo o que eu queria. Passei fome e frio. Em pouco tempo, comecei a frequentar baladas na intenção de ter companhia. Bebia até perder os sentidos, fumava e era viciada em relacionamentos destrutivos. Voltava para casa após passar a noite fora, muitas delas em motéis com homens que eu mal conhecia, e chorava compulsivamente, sentindo-me vazia e me sentindo como uma prostituta. Aos 16 anos, em um desses relacionamentos, descobri que estava grávida. Perdida e sem saber o que fazer, fiz um aborto. O que já estava muito ruim ficou ainda pior, e uma culpa intensa passou a ser parte da minha vida. Passados 13 anos, desde a morte da minha mãe, eu estava muito cansada da vida vazia que eu levava. Com 2 tentativas de suicídio frustradas, tentei pela 3ª vez tirar a minha própria vida. Para mim, somente a morte aliviaria a minha dor. No entanto, dessa vez algo diferente aconteceu. Deitada na cama do hospital, em meio às dores, eu fui surpreendida por uma voz doce que me disse: "Ah, filha, o que eu tenho para você é tão lindo. É muito mais do que tudo isso que você tem buscado até hoje." Após sair do hospital, entendi que precisava de resposta. Eu estava na igreja da cidade. Aquilo que o Espírito já havia me falado. E entreguei-me a Jesus naquele mesmo dia. E me batizei 3 meses depois. Porém, eu ainda não me sentia completamente bem. A solidão e a tristeza me acompanhavam. Eu tinha dificuldades para orar e não chamava Deus de Pai. Eu tentava absorver e viver cada palavra de Deus para a minha vida. Eu tinha sede de mudança e de transformação, mas não sabia como vivê-las. Eu me sentia paralisada.
falou forte ao meu coração. Chegou a hora. Não foi fácil entender o propósito de Deus naquilo. Eu pensava que somente meu pai tinha motivos para me pedir perdão. Jamais eu havia pensado que eu também tinha motivos para pedir perdão a ele. O que eu não me lembrava é que durante anos eu carreguei dentro de mim os piores sentimentos. Desejei-lhe mal, a morte, entre muitas outras coisas. E mesmo relutante, dei meu primeiro telefonema para ele e disse: pai, eu estou ligando para te pedir perdão. Ele ficou alguns instantes em silêncio e respondeu simplesmente: tá bom. Imediatamente eu desliguei o telefone numa crise de choro. E diante de Deus, sem entender, eu disse: Senhor, por que estou passando por toda essa dor novamente? Por que o Senhor está me pedindo isso? E Deus me respondeu: agora você vai ligar para ele e vai dizer que o ama. E isso soou impossível para mim. Após relutar durante alguns meses, decidi ligar e dizer ao meu pai que o amava, mesmo sem sentir. E a sua resposta foi: obrigado. Novamente, desliguei aos prantos e, falando com Deus, implorei para não ter que passar por aquilo de novo. Mas o Espírito Santo me disse: você fará quantas vezes for necessário, porque você conhece a verdade. E assim passei meses ligando para o meu pai toda semana, simplesmente para dizer que o amava. Mas um dia algo aconteceu. Quando eu estava prestes a desligar, ouvi um sussurro e uma voz que respondeu: eu também te amo, filha, e estou com saudades. Desliguei o telefone e, sem conseguir me conter, chorei como nunca na presença de Deus. Foi um turbilhão de sensações, mas nada pode se comparar ao sentir o Espírito me curar naquele dia. Foi como se com suas próprias mãos Deus arrancasse de mim aquela dor, toda a raiva, todo o medo, todos os sentimentos e o ódio que eu havia alimentado até aquele dia, naquele instante. Tudo isso foi retirado de mim. Em troca pela cura da minha dor, a restauração da minha paternidade chegara. Eu estava livre. A sensação de ouvir "eu te amo" de um pai é maravilhosa. E naquele dia eu entendi o que Deus queria. Ele não apenas queria me libertar do ódio e todos os sentimentos ruins que eu nutria, mas também queria restaurar a nossa relação. Perdoar meu pai foi transformador. E um tempo depois Deus me disse para encontrá-lo. Levou aproximadamente 1 ano, mas quando eu o vi, minha única reação foi abraçá-lo o mais forte que eu conseguia. Depois disso, tudo ficou mais fácil. A dor já não existe mais. Agora, há amor para dar, há vida para celebrar. Hoje vejo as promessas de Deus se cumprindo sobre a minha vida. Eu estou casada, tenho uma filha linda e agradeço a Deus dedicando-me integralmente ao ministério junto com meu esposo, o pastor Flávio Chaves. Tivemos a honra de pastorear a igreja da cidade em Jambeiro por 3 anos e a igreja da cidade em Duque de Caxias por 1 ano, sob a liderança dos nossos pais espirituais, pastores Carlito e Leila Paz. Tive a bênção de poder contar essa história e como foi todo esse processo de perdão no meu livro Caminhos do Perdão, a jornada da esperança em meio à dor. Viver para mim hoje é realizar todo o propósito de Deus para mim. Ter superado toda a dor e estar aqui hoje para contar é um presente dado por Deus. Toda cura, toda restauração, toda restituição que eu experimento hoje só é possível porque o perdão de Jesus me trouxe vida eterna. E perdoar meu pai biológico me despertou para a vida. O perdão me curou, o perdão me salvou. Obrigada pelo silêncio de vocês.